Hoje nós vamos dar continuidade, né, à sequência aí do tema Uma Família para a Glória de Deus. Finalizamos na semana passada o terceiro tema e hoje nós vamos começar a tratar do tema 4, papéis e funções que Deus estabeleceu dentro da família. E lembrando aí do nosso currículo aí, nós já tratamos, né, da família como planejada por Deus, tratamos também sobre as normas, as ordens que Deus deu para a família e terminamos semana passada então a respeito do objetivo da família, o propósito de Deus para a família. E hoje nós vamos começar aí tratando da família pressupõe marido, mulher e filhos, né? Então com papéis e funções diferentes e complementares. Ok? Então esse é o tema que vamos começar no dia de hoje aí. Para início de conversa, irmãos, relembrando, né, aquele padrão geral da introdução nosso aí, então nós já vimos que na Bíblia a família é entendida como uma instituição divina. Foi Deus que olhou para o homem e disse, não é bom que ele esteja só. Far-lhe-ei um auxiliador que lhe seja idôneo. Então foi planejada e criada por Deus para ser a base da sociedade. O Senhor diz, quando cria o homem e a mulher, diz para que eles sejam fecundos, multiplique, né, e domine a terra. Então, essa ideia da família como base aí da sociedade. E um lugar onde valores e o modo de enxergar o mundo, ou seja, a cosmovisão, dependa de Deus. E nesse lugar, ou seja, na família, esses valores e essa cosmovisão teísta devem ser transmitidos de pais para os filhos. É um lugar de ensino intencional, pautado em amor, respeito, cuidado e relacionamento entre os cônjuges e entre os pais e filhos, com o casamento sendo visto como a base para essa união. E é importante dizer, um casamento dentro do padrão bíblico, né? Onde você tem um homem e uma mulher, sexo masculino, sexo feminino, tratando do padrão, infelizmente, em dias que nossa sociedade está tão demente que não consegue nem fazer uma distinção biológica do que é ser macho e do que é ser fêmea. E essa semana o presbítero Márcio, como advogado do conselho, me advertiu no sentido de que foi aprovado uma lei, um monitoramento, né? Então, as transmissões nossas estão sendo com inteligência artificial para ver qualquer palavra que venha, de certa forma, manifestar uma posição contrária àquilo que já está sendo chamado de LGBTismo, né? Porque virou uma religião mesmo para eles. Então eu falei assim, Márcio, se prepara, né? Procura aí as leis, porque é só uma questão de tempo. Deixar de falar contra o homossexualismo como pecado, ou de um padrão de uma família heterossexual, onde Deus estabelece a figura de um homem macho, porque tem homem que não é macho também, né? Mas um homem macho e uma mulher fêmea é o padrão estabelecido para sustentar não só a própria família, como a sociedade. Então vai ser um negócio, sim, né, inevitável. Se a gente for caminhar para isso mesmo, não tem como, né? E aí, entrando então nesse sentido, nós podemos observar aí nas Escrituras que Deus estabeleceu papéis e funções. Aqui eu pus funções no plural, porque você vai ver que são geralmente aí algumas, mas que focam sempre o mesmo objetivo, né? E que esses papéis são complementares para cada membro da família. Hoje nós vamos começar aí tratando, ou relembrando, os casais que já participaram aí há 5 anos atrás, aí, 6 anos atrás, sei lá eu, do início lá dos nossos encontros de casais, nós tivemos uma aula sobre os papéis do marido. Nós demos uma ampliada agora
e vamos relembrar isso com os irmãos e estudar mais profundamente. Nós vamos inicialmente fazer várias leituras, depois nós vamos relembrando essas leituras, mas para criar aí uma listagem daquilo que é colocado aí, uma listinha para você direcionar melhor qual que é a sua responsabilidade dentro da família. Nós vamos começar falando sobre a figura do marido e do pai, né? Então, tome nota, anotem, faz a listinha, depois enquadra, põe lá no quarto do maridão, lá, ou no lado dele, lá do banheiro, né? No espelho, né? Bem bonitinho, põe lá, ou então no guarda-roupa, na hora que ele abrir a porta assim, tá lá anotado a listagem, certo? Aí você vai ver que você vai diminuir assim drasticamente a lavagem de roupa da parte dele, né? Porque ele vai evitar abrir a porta. Mas independente disso, tente, né? Para auxiliá-lo na lembrança dos papéis que o próprio Deus estabeleceu para ele, tá bom? Enquanto nós estivermos lendo os textos, eu quero desafiar você, como estamos na escola dominical, talvez aí nas suas anotações, começar a anotar aquilo que você percebe do texto em relação a papéis exigidos, e depois a gente faz o checklist para ver se porventura eu esqueci de algum, que pode ter acontecido, de eu ter passado por algum, o meu lado masculino de autodefesa pode ter, né, pulado alguma coisa importante aí. Então vamos lá. Posturas exigidas aos maridos e aos pais. O texto inicial, o texto clássico, né? Nós temos aí Efésios capítulo 5. É lógico que muitos desses textos vão falar também já da figura da esposa, mas vamos focar aqui na leitura aquilo que é destinado aos homens. Então, Efésios capítulo 5. Dá para ler lá, né? Capítulo 5, verso 22. Começa dizendo a respeito das mulheres, mas a postura da mulher indica já uma função ou um papel aí destinado ao marido, tá bom? E depois, obviamente, vai ser reforçado pelos outros textos. Mas vamos lá. As mulheres sejam submissas a quem? Ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o quê? É o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o salvador do corpo. Que provavelmente você já tem aí um dos papéis estabelecidos. Se você quiser anotar, depois a gente confere na lista. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa, sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta, dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Provavelmente aqui você tem mais 2 papéis aí, nessa sua listinha inicial que você está fazendo, para conferir com nossa depois. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. E você tem mais um papel, obviamente. E se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Então, até o 33 aí. Vamos lá para 1 Timóteo, capítulo 2, verso 8.
1 Timóteo, capítulo 2, verso 8, vai dizer assim: quero, portanto, que os varões, ou seja, os homens, orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade, sem confusão, sem discussão, essas coisas. Então aqui você tem mais um papel desse homem apontado aqui. Ainda em 1 Timóteo, agora capítulo 3, versos de 1 a 13. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigos de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Então aqui nós temos vários princípios que podem ser sintetizados aí em pelo menos mais dois ou três papéis, ok? Vamos lá, voltando um pouquinho, lá para 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 35, tratando da mulher, mas que aponta para um papel do marido. Eu vou ler aí o verso 34 e 35, ok? Conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem onde? Em casa. A quem? O seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. É lógico que existe um contexto envolvido, a ideia do ensino, mas ao mesmo tempo aponta um princípio e que nos revela mais um papel do homem em relação especial à sua esposa dentro da sua casa. Vamos lá ainda, volte para Efésios. Nesse momento nós só vamos ler, tá, irmãos? E aí depois nós vamos relembrando os versos e tratando das posturas. Efésios 6, verso 4. Agora tratando de um papel como pai, né? Ele vai dizer assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ótimo. Deixa eu aproveitar que estou tratando disso aqui, acrescentar mais um texto aqui que eu coloquei, separei para os filhos, mas vou aproveitar para ler contigo agora. Tito.
Tito, capítulo 1, verso 5 diz: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, como te prescrevi. Aí o verso 6 nos diz: Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e observe agora um papel relacionado à paternidade, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, de devassidão, de práticas contrárias ao padrão bíblico, e nem são insubordinados, ou seja, malcriados, rebeldes. Tudo bem? Vamos lá, 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. E aí agora vamos relembrar lá no livro de Provérbios, alguns provérbios, começando no capítulo 14, que nos auxilia aí a definir alguns papéis exigidos pela palavra de Deus aos homens, aos maridos e aos pais. Então vamos lá, Provérbios 14, verso 26. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O que mais? Capítulo 20, Provérbios 20, o verso é de número 7. Diz assim: o justo anda na sua integridade, e felizes lhe são os filhos depois dele. Capítulo 22, verso 6, talvez o mais conhecido de todos os versos de Provérbios sobre pais e filhos, vai dizer: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E o capítulo 29, você tem aí o verso 15, que diz: a vara e a disciplina dão sabedoria. Engraçado, né, que nos nossos dias o conselho dos ímpios é: vara e disciplina trazem traumas. Aí a Bíblia diz que dão sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. Verso 17. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Ótimo. Tendo como base todos esses versos bíblicos, né, toda essa visão, aí nós podemos começar a traçar aqui alguns papéis exigidos ao homem, ao marido e aos pais. Então, o primeiro que eu coloquei na lista aqui é a ideia da liderança. Começamos com essa, porque se o miserável do homem não tiver liderança, acabou. Se o cara não consegue comandar nem a vida dele e nem a vida daqueles a quem Deus confiou todas as coisas, né? Se ele é um caboclo puxado pela mão, vai ser uma tragédia. Se diante de situações que precisa alguém assumir risco, ele é o que se esconde debaixo da cama, ou é ele que ele fica, né? Se ele não tem essa capacidade de olhar e assumir a liderança e traçar um plano para resolver os problemas,
vai causar muitos problemas. Tem uma piadinha, eu até comentei, né? Não lembro com quem que eu recebi. Inteligência artificial, uma repórter falando com um funcionário de uma empresa. Aí pergunta assim, viu, e quando acontece um problema sério aqui na empresa, o que você faz? Aí o cara fala assim, eu inicio o protocolo do Kyoto. Protocolo de Kyoto? Isso. E do que se trata o protocolo do Kyoto? Kyoto faça. Né? Então, geralmente, o cara que não é líder, ele vai ter esse protocolo do Kyoto na ponta da língua. Toda vez que tem um problema, seja na empresa, seja na família, seja na igreja, que o outro faça. Porque não é comigo. É lógico que existe dentro da empresa, dentro da igreja e tal, hierarquia. Mas olhando para dentro e funções específicas para você realizar, né? Dentro da sua proatividade. Mas dentro da família, o outro é o ser. Né? Se tem um problema, não tem o que outro. O outro é o ser. Então é você que tem que assumir essa liderança. E essa liderança, eu pus esse asterisco aí, porque é uma liderança não só no sentido de comando. Nós vamos ver que a liderança na perspectiva bíblica, ela aponta para exemplo. A liderança, ela aponta para saber, está pautado no fato de que você precisa saber para poder ensinar. E você precisa ser o padrão. Então, ensina a criança no caminho, enquanto você está junto. É liderança que exige conhecimento, não autoritarismo. Um conhecimento ao ponto de, se a sua esposa chega em casa para te apresentar lá uma dúvida doutrinária teológica, você tenha fundamentos bíblicos suficientes para ser o sacerdote do lar, o líder do lar, em ensinar a esposa, como Paulo vai tratar lá naquele texto de 1 Coríntios. Ou seja, essa liderança ela é familiar, ela é social, ela é financeira, ela é educacional, ela é espiritual. É uma liderança em todas as áreas. Qual que é a diretriz da educação dos seus filhos? Você é o líder. Na questão educacional, mesmo que a esposa no seu papel de auxiliador fale assim, olha, nós precisamos pulverizar aqui áreas na educação do Juninho. Nós precisamos, então, colocar ele na escola ou qualquer outro mecanismo para ele ser alfabetizado. Nós precisamos desenvolver as habilidades musicais do Juninho. Nós precisamos desenvolver atividades esportivas no Juninho. Nós precisamos desenvolver habilidades culturais do Juninho. E nós precisamos desenvolver habilidades sociais do Juninho. Então, mesmo que a mulher te indique isso, está tudo bem. Então, vamos fazer o planejamento. Porque ser pai não é só dar o espermatozoide, não, meu amigo. É um negócio muito mais amplo. E exige liderança educacional. Então, tá bom. Então, o que nós vamos fazer? Não, então, nós não temos dinheiro para pagar a escolinha, natação, não sei o quê, mas eu vou assumir esse negócio. Todo sábado nós vamos sair com as meninas. Ou então eu vou juntar os meninos aqui do bairro. Nós vamos fazer um time de futebol, de vôlei, de bete, qualquer outra coisa. Você tratar já da questão social, para ensinar o Juninho a perder e a ganhar, né? Para lidar com pessoas mais fortes e pessoas mais devagar no mesmo time. Ou seja, você vai criar ambientes e situações não simplesmente para se livrar do moleque, com esse moleque fazer futebol, com esse moleque fazer judô, que não aguento mais. Não, algo intencional debaixo da sua liderança, inclusive para ensinar situações que vão muito além da prática esportiva e da prática social. Isso é liderança. É liderança financeira, quando você vai assumir um papel de traçar um aspecto de manutenção da casa e, ao mesmo tempo, de investimento. Pode ser que até você chegue à conclusão
que seja mais fácil, e dependendo das qualificações pessoais, chegar e falar assim, ó, bem, você que vai cuidar disso. Não tem problema nenhum. Mas está debaixo da sua liderança. É inconcebível, irmãos, para um homem, no padrão bíblico, fugir da responsabilidade da manutenção financeira da casa. Pode acontecer o que estou desempregado, eu fiquei doente, não sei o que, mas a responsabilidade é sua de correr atrás desse negócio. Você vai pensar de alguma forma. Você é o líder. O líder que tem que dar esse direcionamento. É o líder que tem que fazer o planejamento. É lógico que na multidão de conselheiros a segurança. Você não vai desprezar, nós vamos ver quando tratar da mulher, o auxílio, né? A perspectiva dela, a visão dela. Não vai, isso não impede dela participar nesse processo. Mas a responsabilidade é sua. Se vai consertar, se vai comprar outro, se vai investir, se não vai investir, se vai... que tipo de coisa que vocês vão priorizar. É sua. Porque é fácil simplesmente você jogar tudo nas costas da esposa e pegar lá 80% do seu salário e falar assim, ó, se vira aí. Por isso que Pedro fala, viva a vida comum do lar. E aí o miserável faz isso, não, mas eu dou 80% do salário na mão dela, fico com 20% aí para minhas coisas, dou 80% para ela. Só que ela já sabe. Não pode faltar em casa isso, isso e aquilo. Você é um miserável. Porque você não está acompanhando, inclusive, nem os aumentos do supermercado. E aí você chega para ela lá, o dia que ela põe uma gororoba lá, mais ou menos, porque está apertado, ele fala, bom, mas eu te dou 80% do meu salário, você vai fazer isso para não comer? Isso não é ser líder, isso é ser um miserável mesmo. Porque você não vê o que ela está fazendo das tripas no coração. Então é fácil você jogar a responsabilidade para ela, ó, cuida aí do dinheiro da casa. Não, o papel é seu. Quem tinha que ficar com a cabeça quente, preocupada, se vai comer fígado ou se vai comer filé mignon, é você. A responsabilidade dela é só se ela vai fazer o fígado acebolado ou na manteiga. Agora, se é o fígado ou se é o filé mignon, a preocupação tinha que ser sua. Se ao invés de investir num cachorrinho para as crianças, que vai aumentar o seu custo, o saco de ração, e você resolver dar, sei lá uma galinha, que vai acabar com a tiririca lá do seu quintal, e ainda vai botar uns ovinhos, eu sei que vai decidir. Não, nós não vamos ter cachorro, nós vamos ter galinha. Pronto. Olha que maravilha. E nós vamos dar o nome dele de Rex. Pronto, nome de cachorro. Você é o líder, meu amigo. Você que vai definir esse negócio. Você que vai produzir essa visão de mundo. É sua responsabilidade. A esposa ela vai ser submissa àquele que é um verdadeiro líder. E é gostoso, irmãos, quando você está sendo liderado por alguém que sabe o que está fazendo. A pior coisa que existe, vamos trazer para o lado agora profissional, a pior coisa que existe é você trabalhar num lugar onde você é subordinado a um líder que é tapado. Um líder que está lá porque é amigo não sei de quem, mas que não tem característica nenhuma de líder e que é um 2 casas à esquerda. É horrível você trabalhar com uma pessoa que está numa posição de liderança e que não sabe exercer a sua liderança. Não traz segurança, não traz produtividade, não traz motivação, não traz empenho,
não traz senso de pertencimento, é o terror. E dentro da família, a mesma coisa. A esposa, segundo Pedro, ela precisa ser considerada como a parte mais frágil. Então, como líder, você tem que protegê-la, inclusive de preocupações da vida comum do lar. O seu líder. Ai, bem, como que nós vamos fazer? Fica tranquila. Por dentro você está tremendo. Deu diarreia já. Não tem problema. Mas você é o líder. Bem, pode dormir tranquila. Está tudo sob controle. Amanhã eu vou dar um jeito nesse negócio. Descansa. Mesmo que você vá para o banheiro depois chorar a noite inteira. Senhor, o que eu vou fazer amanhã? Não tem problema. Mas a responsabilidade é sua. Nós precisamos ensinar isso para os nossos meninos. Porque o primeiro papel exigido é a liderança. Nós estamos na zica que nós estamos, nesse mundo caído que nós estamos, porque infelizmente Adão não exerceu a sua liderança. Se ele tivesse feito o que Deus mandou ele fazer, o papel, assumido o papel que Deus tinha determinado para ele assumir, provavelmente a história seria diferente. Então, irmãos, liderança familiar, social, financeira, educacional e espiritual. Você precisa ser o porto seguro. Aí vem os problemas, o cara foge. Vai pro boteco, vai pro futebol, vai pra pescaria e larga o trem pegando fogo em casa. Isso é fuga. O capitão é o último que sai do navio, mesmo que o navio esteja avariado e afundando. Ele é o último. Lembra daquela situação lá na costa da Itália lá? Um cruzeiro lá bateu numa ilha lá e começou a afundar. E o miserável do capitão foi o primeiro a fugir do barco. E aí o guarda costeiro virou um ícone de masculinidade na época. Fizeram até a camiseta. Ele fala um palavrão em italiano, né? Mas ele solta um palavrão no rádio lá e volta pro barco agora. Manda o capitão voltar para. Lembra dessa situação? Virou manchete mundial. Porque o que se espera do líder é que ele seja o último. Ele está ali até o fim. Presbítero Roberto? Ensina os teus filhos, está ali, né? Vamos ver, focando aqui em Efésios 6, 4, chama para essa ideia de Deuteronômio 6 também, que essa é a ideia da responsabilidade do pai. Por isso que eu pus liderança educacional e espiritual, né? Além da financeira, social e familiar. Veja, em todas as áreas. E dentro desse financeiro aqui entra a questão laboral. De ensinar seus filhos, inclusive, a essas situações aí. Um dos princípios, né, de administração bíblica é aquilo que você sabe fazer, você não paga. Não vai gastar dinheiro com aquilo que você sabe fazer. Agora, o problema é que a maioria dos homens de hoje não sabe fazer absolutamente nada e não ensina os seus filhos a fazer também nada. Irmãos, já tem sido uma inclinação mundial, principalmente os países mais desenvolvidos. Não tem mão de obra qualificada. O Brasil ainda, se ainda consegue, até por conta da nossa situação, né? Mas nós já estamos sentindo essa mesma inclinação. Tenta fazer um orçamento lá de pedreiro, de serralheiro, de eletricista.
O cara para instalar um ar-condicionado. Você vai achar o quê? 15 batendo na sua porta? Por favor, me dá o serviço? É isso que você vai encontrar hoje? Fala para mim. Lógico que não. Você vai encontrar o cara, você vai chegar para o cara e falar assim, eu pago o dobro. Ele fala, não tem como ir. Minha agenda não permite mais eu pegar ninguém. E se eu pegar, eu vou furar com você. Qualquer área, pedreiro, encanador, eletricista, serralheiro, pintor. Se você for bom nisso, meu amigo, se você aprendeu esse negócio, não vai te faltar trabalho. E a cada dia você vai ser mais valorizado. Os caras vão pagar o que você pedir. Não importa que ele, o cara é engenheiro da NASA. Se você não sabe trocar um chuveiro, ele vai ter que pagar, cara. E o eletricista vai chegar nele e falar, é duzentão. E ele paga, ele ganha bem, tá nem aí, ele paga. Só para trocar o chuveiro. E às vezes o eletricista chega lá e era só o disjuntor. Uf. Tá funcionando? Tá, ótimo, duzentão. Não é assim que funciona? É assim que funciona, irmãos. O nosso mundo está caminhando para isso. Porque tem algumas situações que nós sempre vamos precisar. A inteligência artificial, ela não vai lá trocar o seu chuveiro. Ela pode até te falar como que se troca, mas você que vai ter que fazer ou pagar alguém para fazer. Se você não souber liderar isso, você vai pagar a conta daquilo que você não precisava pagar. É responsabilidade sua, como marido. O que mais? Nós vimos lá em Efésios, então, 5:22, que as mulheres sejam submissas. Vimos lá em 1 Coríntios, caso que o marido tem que ensinar. Então, nós vimos a ideia dessa liderança masculina como um primeiro papel. Todo mundo concorda com isso? Sim ou não? Beleza. Estava na sua listinha já aí ou não? Tá. Segunda, olhando ainda para Efésios capítulo 5, nós temos uma ordem explícita de que o marido deve amar a sua esposa, e não é um amor tão simples assim. O padrão de Efésios é amar de modo sacrificial. Como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então veja que é um amor que está disposto a levar a bordoada pelo bem-estar da esposa e da família. Irmão, você não tem esse indicativo em relação aos pais na Bíblia. Ame o seu pai como Cristo amou. Não tem esse indicativo. Esse indicativo é apresentado para a sua esposa. Nós tivemos recentemente, o congresso da UPH, que tratou sobre o tema masculinidade, e o reverendo Joel pontuou essa característica do amor sacrificial, onde ele disse, você tem que estar disposto a morrer pela sua esposa. Você que é um amor que vai proteger em todos os sentidos. Aí aquelas dicas, que tem na internet e tal, vai descer a escada, você desce na frente, vai subir a escada rolante, você fica atrás. Porque se o salto der uma desbalanceada naquele salto, não sei porque que também existe aquele trem, já põe uma perna de pau logo uma vez, Se deu algum desequilíbrio, você está ali para amparar. A questão de você observar o contexto do estacionamento, ele diz até para você abrir a porta. Eu vou além, esse negócio de abrir a porta está muito mais para gentileza do que de proteção. Porque às vezes você está ali para abrir a porta, o cara vem de trás e pega você e ela. A proteção é você estar ligado no raio, meu amigo. Você está ali, já olhou na esquina, já deu uma olhada, não tem nada, então tudo bem. Pode entrar lá que eu estou aqui te protegendo. Pronto.
O abrir a porta do carro está muito mais relacionado à perspectiva de gentileza do que de proteção. Estou falando que você não deva abrir a porta do carro, mas vai abrir a porta do carro, então põe para trás. Porque o principal objetivo é proteger. O seu amor é sacrificial. Tudo bem? Então veja, é um amor que não simplesmente gera essa gentileza, esse cuidado, como vai dizer lá em 1 de Pedro 3,7, tratando com dignidade, com consideração. Tudo isso é manifestação de amor, irmãos. Mas um amor sacrificial, um amor que protege e que se coloca em risco em favor da esposa. É um amor dentro do padrão conservador, né? E não do padrão terrorista, né? O padrão terrorista pega a mulher e põe de escudo. O padrão conservador protege. Esse é o amor bíblico. Esse é o amor de proteção, o amor sacrificial. Tem. Mas geralmente esses que abrem a porta hoje não faz na perspectiva correta, né? Às vezes tem uns que abrem a porta porque, na verdade, o sonho deles era ser, como me falaram ontem, ser princeso, né? Porque o seu principal objetivo, irmãos, não é ser delicado. Ser gentil é diferente de ser delicado. Ser delicado não é um adjetivo masculino. Ser gentil é. Mas ser delicado não. Tem uns aí que você vê nessa postura que ele vai abrir o carro, vai até, ei, meu bem. Então isso não tem nada a ver de masculinidade. Isso aí você coloca o cara em risco ainda. Porque na hora da proteção, o grito maior vai ser dele. Ai! Então não adianta nada. Então, a gente tem que parar de confundir delicadeza com gentileza. E não menosprezar que o nosso principal papel como homem é proteção. Proteção. Porque, sendo muito sincero com vocês, não adianta nada você abrir a porta do carro para sua esposa, se na hora que o ladrão vier, você é o primeiro a sair correndo. Então veja, às vezes é mais uma demonstração de hipocrisia do que até mesmo de gentileza. E outra, só faz isso na hora que está chegando na igreja. Os outros vê. Os outros, no outro dia, falam, não, nós estamos com pressa, desce logo. Sim? Então, isso não é ser homem, gente. Sejamos sinceros. Isso é ser hipócrita, na maioria das vezes. E outra, a sua gentileza vai ser demonstrada no dia a dia ali. Então, aquela mulher que fala, ele abre a porta. Muitos desses que o marido abre a porta do carro, daqui a um tempo é as mesmas que estão com documento protetivo, lá como chama? Medida protetiva, porque o cara na frente dos outros é um doce, né? Aí depois que aí você pergunta, mas não era um doce? Era de tamarindo sem açúcar. Não adianta nada. O principal foco nosso, irmãos, é liderança, é proteção. Delicadeza é diferente de gentileza. O marido ele tem que ser gentil, consideração, considerar com a parte mais fraca, né? Tratar com respeito. Isso é ser gentil. Delicadeza é de outro patamar, diferente do bíblico. Não sei se eu estou conseguindo ser claro aqui. Mas delicadeza mostra que você tem um problema de masculinidade.
Gentileza já demonstra que você entendeu o padrão de masculinidade. É diferente. Vamos caminhar mais um pouco. Ainda olhando para Efésios, Paulo vai dizer que o marido, então, vai ser o líder, porque a esposa tem que ser submissa a ele. Outros textos vão dizer sobre essa liderança. Diz que tem que amar. E um dos padrões do amor, que Paulo vai chamar a atenção, que é um papel seu, é que como Cristo investiu na igreja para deixá-la sem mácula, nem rúgula, mas preparada, você tem que investir na sua esposa. Se você quiser dar uma olhada lá mais perto em Efésios, voltar os seus olhos para lá, você vai encontrar o termo nesse padrão. Ó. Verso 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então veja, um amor sacrificial. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes faz o quê? A alimenta e dela cuida. Esse alimentar é um padrão de investimento. Você vai ser a fonte necessária para permitir que essa esposa se apresente, né, como a igreja a Cristo, gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, por isso que ele diz que o investimento do marido, como responsabilidade, como papel do marido, é para que essa mulher seja apresentada santa. Ou seja, seja direcionada a um padrão que a Bíblia espera dessa mulher. Verso 26. Para que a santificasse. E por isso o próprio Cristo dota, o próprio Cristo alimenta, o próprio Cristo cuida, para que a igreja seja encontrada dessa forma. O contexto aqui que Paulo está falando para a igreja. Ele fala, estou tratando de Cristo da igreja, mas por analogia nos apresenta esse padrão. Então, o que se espera dentro do papel do homem? Essa provisão também em todos os sentidos, esse investimento em todos os sentidos. Eu preciso investir para que a minha esposa cresça em todos os sentidos. Eu preciso produzir um ambiente que dê a ela a facilidade de cumprir, inclusive, com as responsabilidades dela para comigo e para com a família. Como líder, como alguém que ama, é alguém que alimenta, é alguém que investe. É fácil você, como líder, chegar lá para a sua equipe de trabalho e falar, gente, nós temos que bater a meta. Aí o pessoal fala, mas você tem que dar as condições mínimas para nós batermos a meta. Não tem nem matéria-prima, como que nós vamos bater a meta? Se vira. Isso é ser líder? Não, o líder vai investir, ele vai preparar, ele vai dar condições e investir para que a mulher, no caso, tenha tudo o que é necessário para que ela realize a responsabilidade e o papel dela dentro da família. Por isso que quando eu disse lá sobre a liderança financeira, não adianta você dar o dinheiro na mão dela, fala, se vira. Você tem que, inclusive, como líder nesse investimento, preparar ela para isso. Cuidando dela, você vai investir para que ela tenha lá uma capacitação, para caso você faltar, ela seja preservada. É seu papel como homem. A probabilidade é que você morra primeiro. Probabilidade. Pode ser que aconteça diferente. Mas, pelos números que nós temos, quem que morre primeiro, o homem ou a mulher? O homem. E aí? Você vai largar ela nas mínguas? Como que vai ser? Você já pensou nisso? Como o papel do homem bíblico, seu investimento tem que ser inclusive isso. No dia que eu faltar, como que vai ser a vida da minha esposa?
Ah, mas é problema dela. Se você está pensando assim, você já não é homem. Você é um macaco. Um bicho irracional. Porque como aquele que ama e é líder, ele se preocupa, inclusive, se porventura... Você pode ficar doente aí. Amanhã depois você amanhece babando aí, como que vai ser? Você tem que deixar no mínimo, eu brinco lá em casa, você tem que deixar no mínimo a roldana pronta. Você sabe qual que é a roldana que eu estou falando? A roldana mesmo. Ou no teto lá a roldana, passa uma corda, para trocar a minha fralda vai ficar mais fácil na roldana, imagina, né? Levanta a perna do pastor, abaixa a perna do pastor, na roldana. Pronto. Você tem que pensar na roldana, meu amigo. Você vai facilitar a vida dos outros lá na frente. Isso é papel de líder, isso é papel de alguém que ama, isso é papel de alguém que... Ah, pastor, misericórdia, bate na madeira. Não, meu amigo, tá todo mundo sujeito. Aí tá todo mundo sujeito a acontecer um monte de situações adversas e eu, como líder, eu tenho que antever os problemas. E vou, às vezes, nessa minha liderança de financeira, às vezes deixar de fazer coisa que eu quero e que eu gosto para me preparar para essa situação. Eu já te falei, por exemplo, né, quando moço, meu investimento lá em seguro de vida. Falei que eu já tô chegando no prejuízo, né? Que era para ter morrido até os 50, não morri, então agora tudo que eu investi no seguro de vida agora está empatando já. Mas tudo bem. E se eu tivesse morrido? Pelo menos não teria deixado a minha família desamparada. Tem a casa lá quitada, tem o carrinho lá quitado, tem um seguro de vida. Esse é meu papel como homem. E se o senhor não morrer, pastor? Melhor, tudo bem. Ah, mas o senhor perdeu, mas eu estava seguro. Pelo menos o choro no meu velório ia ser um choro sincero. Não ia ser um choro de raiva, porque larguei tudo quebrado, estrupiado, para ela se virar agora. Porque tem muita viúva que chora de raiva, viu, irmãos? Não é de chora de que perdeu o infeliz, não. Fala aí, agora me largou, casa para pagar, sem nenhum tostão, não deixou eu ter uma formação, não deixou eu trabalhar fora, e agora? Aí chora de raiva do cara que morreu. Tanto é que umas falam assim, se você morrer, eu te mato. Não tem essa piada? Claro, não tem segurança nenhuma. É papel do homem investir. Preparar. Um exemplo, eu estou com os 3 agora em fase de preparação de curso de graduação. Olha, e se eu bater as botas amanhã? Se eu não tenho um investimento, se eu não tenho um preparo, um seguro de vida que seja, eu ferro com a vida da Duda, vai ter que largar a faculdade no meio, faltando só 2 anos, porque eu tenho certeza que nenhum aqui vai falar, nossa, o pastor foi uma bênção na minha vida, eu vou pagar agora as faculdades dos filhos, dos netos dele. Não, ninguém vai fazer isso. É minha responsabilidade, não é sua. É minha. O pastor morreu, perde a bolsa no Mackenzie. Aí Lolo, volta, Samuel, volta. Não tem mais bolsa. Mas não, aí meu papel de investimento, além de estar fazendo agora, é me precaver para uma situação adversa no futuro. O seguro de vida lá vai suprir. Vai dar para terminar. Ótimo. Maravilha. É o que se espera de um homem que assumiu a liderança, que ama e que investe. Nossa, pastor, quanto que o senhor já investiu nesse? É o que vai mais ou menos pagar. Dava para fazer tanta coisa, né? Dava. Mas você sabe o dia de amanhã? Você não sabe. Então você abre mão de algumas coisas na vida para investir na família, na esposa. É assim que Cristo faz com a igreja.
E aí eu lembro do meu avô, né? Já citei isso para você, meu avô materno. Infelizmente eu não tive convívio com o meu avô paterno. Mas meu avô materno dizia: quem não tem competência, não se estabeleça. Se você não é homem para ter uma família, meu amigo, se torne eunuco. Ué, se torne eunuco por causa do reino. Fala, pastor, eu sou um zero à esquerda, eu não dou conta de manter nada. Então tudo bem, velho. Não tem problema. Agora, se entrou, se assumiu a responsabilidade, então faça bem feito. Vai dentro do padrão esperado. Porque a responsabilidade, o papel é seu. Depois, quando nós olhamos para 1 Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 3, próprio Tito que nós citamos, uma outra postura aí exigida é integridade. Que seja irrepreensível, que seja reto. Lembra lá do texto? Ou seja, que tenha reconhecimentos dos de fora. Que as pessoas olhem para ele e não tenha nada que o mancha. Que é íntegro, que é imaculado. Ou seja, uma pessoa reta, uma pessoa que anda de uma maneira correta. É sua responsabilidade como homem andar em integridade. Andar de tal forma que os filhos tenham em você um padrão a ser seguido. Conforme diz o Salmo 15, 112, se não me engano, que eu até chamo de a versão do homem virtuoso, né? É um padrão que aponta para aquele que andou de modo íntegro. Veja aí, abra sua Bíblia lá no Salmo 112, que é a versão do homem virtuoso. Você tem Provérbios 31 que fala da mulher virtuosa, aqui você fala do homem virtuoso, né? Salmo 112. Ele vai dizer: aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que se compraz nos seus mandamentos, ou seja, o padrão de temor e obediência. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Ele é exemplo dos seus descendentes. Na sua casa há prosperidade e riqueza. Veja, o cara tem responsabilidade, ele pensa no futuro. E a sua justiça permanece para sempre, ele age de maneira justa. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, ele é misericordioso, ele é justo. Veja o padrão do homem virtuoso. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele é generoso. Ele defenderá a sua causa em juízo. Ele não teme. Quem não deve, não teme. Não é disso assim que diz? Eu vou lá e vou defender. Alguém está levantando alguma coisa, eu vou lá e me defendo. Não tem problema quanto isso. Não será jamais abalado. E será tido por memória eterna. As pessoas vão lembrar dele de um modo diferente. Não se atemoriza das más notícias. Veja o líder. O seu coração é firme. Calma, vai dar tudo certo. Confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. O seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e fica com raiva, se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Veja, o homem virtuoso é aquele que é um bom exemplo de integridade, de justiça, de retidão. Onde o cara que é tranqueira olha para você e fala assim, que cara, fica com raiva. Nossa, mas esse cara é muito certo, esse cara é muito direito. Oh, mas não vamos arranjar um pelo nesse ovo, nós não vamos arranjar um rabo para segurar desse cara? Não, não vai. E aí ele enraivece, fica bravo. Mas porque você anda em justiça, você anda em integridade, você anda em retidão. E não tem nada mais gostoso, irmãos, quando os seus adversários puxam a sua capivara e não tem nem um cabrito lá. Aí os caras não têm o que falar do você. Já vivi isso algumas vezes. Como é gostoso.
O cara tentar levantar todos os seus podres e falar assim, não tem podre, e agora? O que nós vamos fazer? Não tem o que falar desse cara. Você sai, meu amigo, do ambiente, o peito cheio de retidão, de integridade, e o perverso range os dentes, o cara fica com raiva de você. Isso é o padrão. Esse é o padrão. Puxa sua ficha lá e fala, não tem nada. O cara andou direito. O cara te ameaça. E você fala, meu amigo, não tem problema nenhum com ameaça. Agora, se você deve, meu amigo, se você anda errado, aí você vai passar vergonha. E a sua memória vai ser, se for lembrado, vai ser lembrado de uma maneira pejorativa. Quando eu fui ordenado, no final do ano de 2000, eu assumi a igreja presbiteriana de Matão. E lá um presbítero, o presbítero Sebastião Poli, já era um presbítero há muitos anos, já tinha perto dos seus 70 e poucos anos, quase 80 já. Ele chegou para mim e falou assim, você é o pastor mais jovem que nós já tivemos. E eu estou com medo desse negócio. Porque todos os outros pastores de Matão deixaram o rabo para trás. E ele me falou um negócio que me acompanha durante esses 25 anos de ordenação e 30 anos já de ministério, né? Nesses 25 anos em especial, ele falou assim, o meu desejo, pastor, é que o senhor seja cotó. Sabe o que é cotó? Sem rabo. Isso nunca saiu da minha cabeça. Qual que é o seu objetivo ministerial? Ser cotó. Não ter rabo preso com ninguém, não deixar rastro tortuoso. O homem de Deus, irmãos, ele é cotó. Ele não tem rabo. Para ninguém ir lá segurar o rabo dele. Ele anda em integridade. Esse é o padrão. Não sei se você tinha colocado na sua lista aí, mas vamos lá. Talvez que é óbvio, né? Que nós acabamos de ler aqui, que está nos outros textos também, mas que, aproveitando que estamos aqui no Salmo 112, o verso 1, né? Aleluia, bem-aventurado o homem o quê? Que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Veja, mais um papel exigido a esse homem que é líder, que ama, que investe, que ama de modo sacrificial, que investe na família e que anda em integridade, é o temor do Senhor. Talvez alguém poderia dizer, pastor, esse aqui tinha que ser em primeiro. É porque nós não estamos seguindo uma ordem hierárquica. Nós estamos seguindo aqui a ordem conforme os textos que nós fomos separando foi nos apresentando. Mas o temor do Senhor, como nós já vimos em Provérbios, é o princípio de tudo. Sem o temor do Senhor, você não vai conseguir exercer uma liderança dentro do padrão bíblico. Você não vai ter um amor sacrificial dentro do padrão bíblico. Você não vai ser alguém que investe e nem alguém que anda em retidão ou integridade. Então, o homem de Deus precisa ser crente. Ele precisa temer a Deus. Porque o temor do Senhor, irmãos, nos conduz a fugir da prática do mal. O dia que eu perder o temor a Deus, aí eu faço qualquer besteira. E infelizmente muitos homens que viveram até boa parte das suas vidas andando em retidão, num determinado momento perderam o temor. E o dia que perderam o temor, caíram. O dia que perdeu o temor,
fez besteira na vida. Essa tem que ser a sua preocupação. Senhor, que eu possa temer ao Senhor todos os dias da minha vida. Porque se você temer ao Senhor, você vai exercer a sua liderança dentro do padrão bíblico. Você vai amar sacrificialmente como Deus espera que você faça. Você vai investir, dotar, prover o que precisa ser provido da maneira correta. E você vai andar em integridade e em retidão. Nós vamos parar por aqui hoje. Mesmo porque, semana que vem, se Deus permitir, eu quero voltar a tratar desses assuntos, principalmente com aqueles que não vieram. São 14 pontos. Tudo bem? Nós já andamos em 5. Tá? Então, não fica com pressa, não, porque a ideia é justamente não simplesmente passar os papéis, mas fazer você refletir em cada um deles. Tudo bem? Desses 5 pontos aqui, quem começou a fazer a listinha aí, estava na sua listinha? Sim ou não? Ou algum sei, não, esse aqui eu não tinha posto. Tudo bem? Quero te desafiar nessa sequência aí, depois trazer então o seu caderninho para a gente fazer esse exercício juntos e aos poucos ir trabalhando nesse sentido. Uma tarefinha aí para sua devocional, talvez, durante a semana. Esses versos que nós lemos, que ainda não tratamos, né, principalmente os que não tratamos, dá uma lida durante a semana neles e vai preenchendo a sua listinha aí, né, de modo a vir mais preparado para a aula da semana que vem. Em relação a esses 5 papéis, alguma pergunta específica, irmãos? Ou alguma consideração que você acha pertinente para apoiar aí o que foi dito? Pois não? Na ordem aqui. Vai o Otaviano primeiro. É a bebida, Esses são os perigos, né? São os perigos. Isso aí no seminário. O deão do seminário ensina isso. Os 3 perigos de qualquer homem de Deus, né? São as 3 barras, né? A barra de ouro, ou seja, o cara ser ganancioso, pensar só em dinheiro. A barra de saia, que é a promiscuidade, o adultério e tudo mais. E o conhaque, São Joaquim ou São João? São João da Barra, são os vícios, né? Esse é os perigos que a gente tem que tomar cuidado de fato. Boni. O papel principal do homem é provedor. Ótimo. Agora, ser o provedor não significa ser a única fonte. Então, muitas vezes, a gente acaba amargando algumas situações da vida porque nos faltou o planejamento, o investimento lá atrás. Quando você pega o padrão, por exemplo, da mulher virtuosa, você vai ver que a mulher é extremamente submissa. É uma mulher extremamente temente a Deus. É uma mulher extremamente preocupada em manter, inclusive, a sua casa funcionando bem, os seus filhos bem vestidos e protegidos, e o marido, inclusive, na estica. Porque quando o marido vai andar no meio dos outros juízes da terra, ele está em alta estima. Então você vê uma mulher extremamente comprometida com a manutenção do lar e a submissão. Só que, ao mesmo tempo, o acróstico lá de Provérbios vai mostrar que essa mulher, ela, além de trabalhadeira, ela auxilia o marido na provisão doméstica. Ela tem pelo menos 3 trabalhos, essa mulher. O trabalho doméstico, o trabalho com lã e linho,
né, que tem um desdobramento, inclusive, fazendo uma grife, contratando vendedores, tendo uma logística de distribuição, né? Você já estudou isso comigo, sabe muito bem. E ainda me compra uma propriedade com recurso próprio para plantar uma vinha. Veja, se o marido estiver passando por uma situação de adversidade aqui, ficou doente, perdeu um emprego, ou aconteceu qualquer outra situação de crise, como que vai ser a provisão dessa casa? Vai chegar no fundo do poço? Não. Porque você tem uma outra fonte para auxiliar nesse processo. Então, tratando aqui do investimento, como Cristo faz com a igreja, dotando, capacitando, preparando ela, o marido crente, ele tem que ser uma fonte de investimento para, não só no caso dele faltar, se morreu, aconteceu alguma coisa, a esposa tem condição de suprir a si mesma e a família de alguma forma, mas no sentido de investimento, até por amor, para que ela supra e satisfaça, inclusive, os seus próprios sonhos e desejos. Porque, irmãos, não é nada fácil para a esposa depender de cada real do marido para satisfazer situações particulares e pessoais dela. Isso a humilha. Bem, me dá vintão para eu comprar um esmalte. Bem, me dá cincão para eu comprar uma acetona. Bem, me dá R$2 para eu comprar um palito, daqueles para limpar contigo. Isso humilha. Então, o marido, dentro do padrão bíblico, ele investe. E esse investimento é justamente para suprir todos os sentidos. Inclusive, suprir esses desejos que a mulher tem de se sentir útil. Vai ter a esposa, obviamente, que vai cumprir com as responsabilidades de casa. Nós vamos ver isso lá em Tito, sendo uma boa dona de casa, e isso vai simplesmente suprir todas as necessidades dela. Só que isso não a isenta de poder ser fonte de recurso e de provisão auxiliar para casa. E para que, num momento específico, numa situação fora da curva, a família inteira não se veja desprovida. Então, faz parte da função do homem como provedor, não só trazer segurança para a esposa, no caso da sua falta, mas também permitir que ela faça parte do processo, sem peso, mas que faça parte do processo, para que, em alguma eventualidade, venha suprir. Me permita uma situação particular. Quando nós namorávamos, a Clarissa foi fazer faculdade, eu fui fazer engenharia, depois acabei parando para ir para o seminário, fiz seminário, a Clarissa se formou em odontologia, tudo bem. Aí fomos para Matão, aí chegamos lá, vamos abrir o consultório então. Tá bom, vamos abrir o consultório. Ótimo, beleza. Sem problema nenhum. Abrimos o consultório, ela tocou o consultório 2 anos, e aí nós decidimos que vamos ter os nossos filhos. Ela engravidou, aí parou, fechamos o consultório. Veja, não era um peso. Não era uma situação de manutenção da casa. Era uma ajuda na provisão. Mas que em qualquer momento nós poderíamos, não pode parar. Agora você vai cuidar. Ficou 2 anos afastado. Até a Duda completar 2 aninhos. Aí voltou a trabalhar meio período. Aí engravidou de novo. Lolô, parou de novo. E assim foi. Por quê? Porque a obrigação da provisão não é dela. Depois que nasceu a rataiada toda, né? Teve a ninhada toda, beleza, passou lá um tempo, aí não, agora eu vou reassumir o consultório. Tudo bem. Aí voltou, reassumiu o consultório, que foi no momento que a igreja de Matão, nós estávamos em construção, passou por um momento que eu tive que abrir mão do meu salário por 6 meses, eu só recebia plano de saúde e ajuda de custo, mas o salário eu abri mão 6 meses para não parar a obra. E aí quem que sustentou?
uma casa. Caríssimo. Um consultório. Mas aí já tinha tido os filhos, tal. Foi uma situação emergencial. Oh, maravilha. Depois, eu tinha 7 meses, 7 anos de férias que eu não tinha tirado por conta do trabalho da igreja. E mais 6 meses de férias atrasado, de salário atrasado. Tudo bem? Tá. Caminhamos, seguramos isso. Quando Deus nos chamou para ir para a obra missionária, a igreja entendeu isso perfeitamente, nós precisávamos de alguma coisa. Aí eu sei que eu tinha 1 ano vendendo as 7 férias, que eu não ia tirar mesmo, que eu ia embora para o Senegal. Então, vendendo as 7 férias e mais os 6 meses estava atrasado, eu tinha 13 meses de salário. Foi o dinheiro que eu comprei minha casa. Agora, isso só foi possível porque quem que aguentou os 6 meses lá? Clarice. Num momento específico. E no momento que estava. Aí fomos para o Senegal. O que vai fazer com o consultório? Vende, fecha, vende. Então, veja, a provisão do marido é o grosso. Agora, faz parte dessa provisão preparar a esposa para a segurança dela e para uma eventualidade. A responsabilidade continua sendo do marido. Aconteceu uma eventualidade, opa, que bom que nós temos a esposa para socorrer nesse momento. Voltamos do Senegal, aí fomos para o Jabuticabal plantar a igreja. A igreja não tinha dinheiro, vamos trabalhar secularmente. Aí a Clarissa foi procurar trabalho de novo, e foi que nos ajudou a manter lá. Voltamos para o tempo integral, né, para a igreja. Ótimo, então vamos adequar novamente. Mas vir para outra cidade, não tem consultório, não conhece ninguém, fica do jeito que está. Beleza. Aí a igreja de vez em quando ela é infiel com todo mundo, vai lá e corta o salário que tinha combinado comigo. Né? Os caras vão lá e no facão resolve, pastor, nós estamos cortando X% do seu salário a partir do mês que vem. Tá bom. Vamos brigar por causa disso. Cheguei, Clarice, nós já estamos adequando a 50% do que nós ganhávamos de Jabuticabal. Nós já estamos tendo que adequar a família nesse contexto. E agora me cortaram, mas não sei quanto do salário. Então, vou voltar. Aí foi quando ela prestou o concurso. Primeiro aquele que era temporário. Passou em primeiro lugar, assumiu. Maravilha. Supriu. Depois, esse meu salário nunca voltou dentro do padrão. Né? Então, tudo bem. Aí o que a Clarissa fez? Opa, continuar trabalhando. Hoje, a Clarissa trabalha, concursada, com mais uma segurança. Os filhos entraram na faculdade, tem um custo maior, gasto maior, então a mulher vem para auxiliar nessa provisão. E, ao mesmo tempo, é uma segurança para mim. Aí você fala assim, mas isso não traz prejuízo dentro de casa? Lógico que traz. Eu tenho que lavar mais louça. Eu tenho que deixar de fazer algumas coisas para ajudar. Entendeu? Porque ela está trabalhando fora. Mas aí entra a minha parte de investimento, que eu sei também que se eu faltar, o fato dela estar hoje dentro do sistema concursado, é o salário dela. Que banca ela tranquilamente. Os filhos daqui a pouco já estão fora de casa. Então veja, é esse investimento geral que o marido tem que estar ciente, mesmo sabendo que ele vai ter prejuízo. Eu não gostaria de ter a mulher 24 horas dentro de casa? É lógico, a casa ia ficar mais cheirosinha, ia ficar mais limpinha, né? Comidinha, eu não ia ter que fazer comida, não ia ter que lavar a louça. Para mim ia ser maravilha. Mas faz parte do investimento, tá? Mas a responsabilidade continua sendo do marido. Só que isso não isenta a esposa em um determinado momento ser o suporte lá. E se for assim, sem peso, tem tudo para caminhar tranquilamente.